Olá, eu sou a doutora Tamizane, médica da Clinibela, e hoje eu falarei sobre a alimentação no pré e no pós-treino. Essa é uma pergunta muito frequente no consultório. Os pacientes sempre querem saber o que eles devem comer antes do treino e depois do treino. Mas também é uma questão que engloba muitos erros alimentares. Nós vemos muito a cultura da academia. O paciente começa a fazer um exercício físico e começa a ter muita dúvida do que ele deve comer ou não, começa a ver as pessoas utilizando muitos suplementos e vai agregando uma dica ali, outra dica aqui. Quando percebe, virou uma salada de frutas e ele não consegue chegar no objetivo, que pode ser tanto o emagrecimento, ou ganho de massa muscular, ou até mesmo melhora da performance no treino. É muito comum a pessoa fazer uso de suplementos em excesso desnecessariamente, onde apenas a correção da alimentação já seria suficiente para ajudar o paciente no objetivo. Nós sabemos que o pré-treino e o pós-treino são compostos basicamente de carboidrato e proteínas, mas como eu devo utilizar o carboidrato, a proteína, em qual quantidade, em que momento? Vou deixar claro que eu não vou entrar nas individualidades e particularidades de cada modalidade esportiva. Também não vou entrar no mérito do atleta profissional. Eu vou falar aqui para o praticante de atividade física no modo geral. Também não vou entrar no mérito dos suplementos, como a suplementação de proteínas, o whey, porque é um assunto para um outro vídeo, já que o assunto é muito extenso. É necessário nós entendermos algumas coisas antes de partirmos para uma alimentação do pré e do pós-treino. Primeiro, eu preciso saber que exercício você vai fazer, que exercício o paciente vai fazer. É uma caminhada, é um treino HIIT, é uma corrida, é uma dança, é uma luta. Quanto tempo de treino essa pessoa vai ter? Meia hora, uma hora e meia? Ou será que é um treino mais prolongado de 2 horas e meia? Além disso, é muito importante saber como é a alimentação dessa pessoa durante todo o dia. Porque eu preciso saber se realmente é necessário ser colocado uma outra refeição na alimentação do dia, ou será que o pré-treino e o pós-treino não podem ser uma das refeições principais ou uma das refeições intermediárias? Então é necessário que tudo isso seja verificado para nós podermos chegar a um pré e um pós-treino correto, sem excesso de nutrientes, sem excesso de suplementos, bem balanceado mesmo. E o pré e o pós-treino não podem ser refeições pontuais, onde a pessoa vai comer bem só nesses momentos. Não, ela tem que comer bem durante o dia todo, assim como se hidratar o dia todo também. Então é uma alimentação que necessita mesmo ser bem equilibrada durante todo o dia dessa pessoa. Outra coisa bem importante é nós diferenciarmos os tipos de carboidratos. Porque os carboidratos, eles são usados tanto no pré e no pós-treino, mas eles são diferentes e é necessário saber utilizar e justamente implantar na questão anterior que eu falei, no tipo de treino, na duração do treino e na refeição, se vai ser antes ou se vai ser depois do exercício. Existem 2 tipos de carboidratos: os carboidratos complexos, que são carboidratos que contêm mais fibras. Por isso, eles são de baixo índice glicêmico, eles vão fornecer energia de uma forma gradual. Então, quando eu vou praticar o exercício físico, eu preciso de energia para fazer esse exercício, mas eu preciso de uma energia que seja liberada aos poucos. Se essa energia for liberada muito rapidamente, pode ser que na metade do treino eu passe mal. Então, os carboidratos complexos, que são as farinhas de trigo integral, aveia, o arroz integral, também algumas raízes, batata doce, mandioca, o pão integral, né, por ser farinha, e algumas frutas como banana, morango, etc. São bons alimentos para serem consumidos no pré-treino. Por ter baixo índice glicêmico, o que isso significa? Que quando você ingerir um desses alimentos,
a glicose, que é o açúcar, vai ser liberado aos pouquinhos no seu sangue. Isso faz com que a insulina, que é o hormônio que nós temos, que é liberado pelo pâncreas, com a finalidade de retirar o açúcar do sangue, também seja liberado aos poucos. Então, a sua glicose vai manter-se estável no sangue por mais tempo, te dando energia, permitindo que você faça o exercício sem ter hipoglicemia, sem ter tontura e também sem sentir fome, justamente pelas fibras desses alimentos. Então é um bom alimento para ser consumido no pré-treino. Os carboidratos simples, ao contrário, são carboidratos que têm menos fibras, ou seja, eles têm um alto índice glicêmico. Então, quando consumidos, eles são absorvidos muito rapidamente, fazendo com que haja um pico de glicose e também um pico de insulina, retirando essa glicose do sangue, dando fome rapidamente. Durante o exercício, se for consumido, digamos, antes do treino, o paciente pode passar mal, pode ter hipoglicemia, sentir tontura, fadiga muscular. Então, não é um carboidrato ideal para ser consumido antes do treino, mas sim após o treino, principalmente visando a hipertrofia muscular, tá? Então, nós temos o glicogênio muscular, que é o nosso estoque de energia, tá? É um estoque de glicose que fica no músculo. E quando nós fazemos o exercício, nós esgotamos o glicogênio. Porém, tanto para a questão de você ter essa energia para momentos de uso rápido, né? Precisou, sai correndo, tá? Você tem que ter esse glicogênio ali. E também para a construção muscular, você precisa repor o glicogênio. E a gente tem um tempo para repor. Então, eu preciso de um carboidrato que seja absorvido rapidamente após o treino. Por isso, nesses casos, nós podemos, né, dependendo da finalidade do paciente, sim, indicar o consumo de carboidratos simples, como farinhas brancas, pão branco, até mesmo a tapioca. Ela entra, por mais que seja da mandioca, mas ela não tem fibra, então ela tem um alto índice glicêmico, ideal para ser consumida no pós-treino. Mel, açúcar mesmo, então é um carboidrato para ser consumido no pós-treino. Quando o treino ele é muito longo, pode ser necessário a pessoa utilizar um carboidrato de rápida absorção no meio do treino para poder dar continuidade e finalizar o seu treino sem ter intercorrências, tá? Então, se você me falar quanto tempo antes eu preciso ingerir esses carboidratos, tudo vai depender da refeição que você fez antes. Se você, digamos, vai para a academia na hora do almoço, você vai almoçar antes de ir para a academia ou você vai almoçar depois que você vier da academia? Tudo isso vai interferir. Muita gente pergunta, mas o que eu como? Nossa, eu tenho muita dificuldade, não tenho tempo para fazer essa refeição. E esse paciente realmente precisa de um pré-treino, nenhuma refeição anterior dele vai dar conta daquele treino? Leva uma banana, é tão fácil e é tão barato, é tão simples, é só descascar. Ah, a banana deu conta? Ok, então você sabe que é um alimento que vai te dar energia para aquele treino que você precisa. Olha, a banana deu, mas chegou no final, fiquei um pouco cansada, acrescenta um pouco de aveia, vai melhorar um pouco mais a liberação de energia e assim vai indo. Então é bem importante fazer análise todo dia para poder verificar em qual momento vai ser o treino, se tem alimentação antes, se não tem. Com relação às proteínas, sim, nós utilizamos proteínas, mas principalmente no pós-treino, porque é no pós-treino que é necessário fazer a reparação da musculatura. Independente da caminhadinha mais simples ou do treino de alta intensidade, vai ter lesão de fibra muscular. Então eu preciso da proteína naquele tempo pós atividade física para fazer esse reparo, né, juntamente ou não com essa reposição do carboidrato, tá? Ah, mas é necessário comer a proteína antes do treino? Não necessariamente. Na maioria das vezes não é preciso. Somente o carboidrato para dar energia mesmo. E com relação à proteína, quanto que eu devo ingerir? A proteína, ela não é uma coisa assim, eu quero hipertrofia muscular, então eu vou lá e vou comer muita carne ou vou tomar um monte de suplemento. Não é assim que funciona, porque a proteína ela tem um limite de saturação. Então, se você comer mais do que a proteína pode ser absorvida, não vai adiantar nada, você vai estar consumindo um alimento a mais, calorias a mais. E com relação ao pós-treino, você vai fazer uma alimentação após o treino, né? Vai ter uma refeição ou intermediária ou principal,
Vai ter proteína nessa refeição? Se sim, e você vai fazer essa alimentação em até 1 hora e meia do final do exercício, você não precisa lançar mão de suplementos, por exemplo. Você pode sim fazer a sua refeição e utilizar esse macronutriente, proteína. Em alguns casos, utilizar também o carboidrato, principalmente se a gente vai falando de hipertrofia. Então, é realmente necessário fazer uma análise global. E um profissional acompanhando, sabendo certinho como é o seu dia, em que momento do dia vai ser o seu treino, o que você come antes, o que você come depois, qual é o tipo de treino, qual é o tempo que você vai demorar fazendo esse exercício. Esse profissional vai poder te auxiliar na escolha do melhor alimento para ser consumido tanto antes quanto depois do treino, tá? E eu quero reforçar o que eu disse, não adianta o pré-treino e o pós-treino serem refeições pontuais no seu dia. É necessário levar em consideração toda a alimentação. Só o pré-treino bem feito ou o pós-treino bem feito, às vezes não vai levar você ao seu objetivo. Da mesma forma que fazer o consumo de suplementos em excesso, ou às vezes consumir um macronutriente em excesso, como a proteína, também não vai trazer benefício. Ou eu conheço pacientes que às vezes não fazem nem o pós-treino e às vezes não sabem porque estão perdendo musculatura. É um emagrecimento, mas não tem que perder músculo. Ah, eu tô treinando para ter hipertrofia, mas está perdendo músculo. Será que o teu pós-treino está correto? Então é isso. Espero ter ajudado com a dúvida do pré-treino e do pós-treino. Muito obrigada!